Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma GMAT Masterclass. Agora são 19 horas pontualmente. Antes de mais nada, sejam bem-vindos meus alunos na sessão Zoom, também naturalmente meus convidados no YouTube. E deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Joia. Como sempre, eu peço a gentileza de que vocês interajam, o pessoal do Zoom, comigo pelo chat, do correspondente, o pessoal do YouTube também, por favor. Não estranhem se eu demorar um pouquinho para ver que vocês digitaram alguma mensagem, porque eu preciso ficar olhando aqui para as duas telas, mas eu pretendo dar a atenção a todos vocês que merecem, só tenham um pouquinho de paciência eventualmente. Então, vocês já estão vendo a sessão 18, a capa, o Coliseu, e como sempre, vamos começar comentando rapidamente as novidades. Primeiro, em relação ao Gladiator Challenge, nesse último domingo, a gente não teve uma sessão, no domingo anterior tivemos um problema, um código que eu mesmo programei e que eu não fiz testes com o devido cuidado. Isso acabou corrompendo o banco de dados, foi bastante atribulado. Foram 3 dias bastante difíceis de programação para eu conseguir sanar os problemas. Eu queria agradecer a compreensão de todos, em especial, claro, dos meus alunos, que ficaram 3 dias impossibilitados de acessar a plataforma. Como eles sabem, eu dei uma quantidade de dias adicional aí de estudos, na verdade 15 dias, que eu acho que é bastante generosa em caráter de agradecimento e de pedido de desculpas. Mas espero, claro, que esse descuido não volte a acontecer. E como eu comentei com alguns deles, bens a Deus, em 21 anos tiveram 2 ocasiões. Essa foi a segunda em que eu troquei os meus pés pelas mãos. Eu acho que é uma estatística boa, eu sou uma pessoa cuidadosa e, felizmente, durante todos esses anos eu não tenho trazido dores de cabeça para os alunos, pelo contrário, tá bem? A boa notícia é que esses gráficos mostram a realização daquele simulado que deu problema. Ele foi redisponibilizado para todas as pessoas que estavam na ocasião com o simulado aberto, elas tiveram oportunidade de fazer. Como sempre, os desempenhos foram bastante variados. Isso é bastante comum, eu sei que tem muitas pessoas que experimentam esses simulados quinzenais enquanto eles estão no começo das suas preparações, outros eventualmente usam esses simulados para perceber que talvez não estejam se preparando de uma forma, digamos, tão completa ou tão ambiciosa quanto eles gostariam, e claro que aqui também estão incluídos alunos meus que já estão bastante fortes e que acabam tendo desempenhos verdadeiramente bons, o que é bastante natural e previsível se você está se qualificando em alto nível para fazer uma excelente prova real, tá bem? Outra coisa bacana para ser comentada é que nesse próximo domingo, o dia das eleições, a gente vai oferecer mais um Gladiator Challenge. Se você, meu convidado, minha convidada, ainda não conhece, basta entrar no site metodofabskilnick.com.br, fazer o cadastro para receber o aviso em pelo menos 48 horas de antecedência. Então, normalmente, os alunos vão receber na sexta-feira, às 19 horas, um aviso automático de lembrete de que eles precisam estar presentes nesse site na área pós-login, um pouco antes, 2 ou 3 minutos antes das 19 horas, para que eles possam aproveitar o simulado de forma gratuita. Eu acho, claro, eu sempre friso isso, que é uma experiência bastante satisfatória, porque, modéstia à parte, eu sou bastante cuidadoso na seleção das questões. São todas de official guides, são todas questões oficiais de GMAT. Sou eu mesmo responsável por gabaritar cada uma delas. E esses gráficos de performance são estatisticamente significativos. É feita uma normalização correta dos desempenhos. Percebam que os e-mails dos usuários nunca são divulgados. Você recebe um ID quando você se cadastra e é só esse ID que aparece no decorrer da sua interação dentro do site, e, portanto, eu não vejo razão alguma para que você não aproveite essa oportunidade que é oferecida a cada 15 dias, costumeiramente aos domingos, às 19 horas. Outro recado que eu gostaria de dar é que a gente está terminando um grupo de GMAT
né, que é chamado, o grupo é chamado de Murmilo. O próximo vai ser oferecido a partir de dezembro agora. Se você tiver interesse em participar de uma turma, por favor, entre em contato. Provavelmente vão ser segundas, quartas e sextas. O curso tem 24 aulas. Se você, por exemplo, estiver dentro de um grupo em que todos os alunos forem bastante fortes e eu conseguir impor um ritmo melhor de apresentação dos conteúdos, obviamente a gente vai reduzir esse número de aulas e o custo será naturalmente menor. Mais detalhes a respeito disso, basta entrar em contato comigo. E se você quiser uma preparação personalizada, se você quiser que eu te dê o curso inteiro no ritmo que você, digamos, se sente mais confortável, basta optar pela versão Tracks. Se você tem algum conhecido, conhecida, marido, esposa, companheiro que você gostaria de estudar junto contigo, a gente pode fazer também em uma dupla, ou seja, eu dou aula para vocês dois, para vocês duas, para o casal, seja como for, em simultâneo, né? E daí, nesse caso, a gente oferece várias opções de dias e horários. Mais detalhes sobre isso, vocês encontram na aba Ludos, novamente do site métodofabioskilnick.com.br. Lembrando que se você quer aulas gravadas, basta entrar no site de math, com H no final, .com.br, que é o site tradicional que existe, bens a Deus, desde o ano 2000, né, e que consagrou a minha metodologia como sendo provavelmente a mais forte, a mais profunda de todo o mercado que eu tenho conhecimento. Tá bem? Isso não é falta de modéstia, só estou sendo o mais explícito que eu posso. Opa, Rômulo está deixando aqui algum recado, deixa eu ler aqui um minutinho só. Dando uma passadinha para ver um pouco da aula. Joia, seja muito bem-vindo, Rômulo. Aproveito para felicitá-lo publicamente, chegou no momento oportuno. O Rômulo, com enorme competência, foi aprovado no mestrado no ITA, e ele fez a prova no último dia 16. Eu tive apenas 2 alunos, porque esse curso ainda é embrionário, foi tudo muito rápido. O outro aluno, ele teve aula comigo só durante 3 semanas, 3 vezes por semana. É uma pessoa que já estava afastado dos estudos há muito tempo, ele tem 63 anos. Mesmo assim, ele acertou 7 questões das 16, bateu na trave, infelizmente não foi aprovado, mas o que me deixou muito orgulhoso em relação a esse outro aluno é que eu acho, e eu comentei tanto com ele quanto com o Rômulo, que a gente conseguiu cobrir praticamente só o conteúdo de 10 das 16 questões, e eram necessárias 8 para serem aprovados, né? O Rômulo, que está aqui compartilhando a presença dele, que muito me honra, teve a nota de corte ultrapassada, ou seja, ele foi aprovado, a gente ficou muito feliz, né? Mesmo que o curso tenha sido dado de uma maneira bastante pouco completa. Se Deus quiser, a partir de 2021 agora, a gente vai oferecer turmas e também aulas personalizadas. Não vão ser 3 semanas de aulas, vão ser 18 aulas, com todo o conteúdo que é cobrado nas provas, e esse, obviamente, índice de quantidade de questões que poderão ser potencialmente acertadas pelos alunos, se Deus quiser, vai, se não beirar totalidade, vai chegar muito perto das 16, claro que depende do que o ITA resolver cobrar, mas nesse exame que passou, né, que agora que houve na semana passada, eu digo para vocês que das 16 questões, se eu tivesse conseguido cobrir todo o conteúdo da forma como eu gostaria, provavelmente os meus alunos teriam condição de acertar 15 questões. Tem uma delas, geometria plana, que envolvia triângulos de uma circunferência, que eu provavelmente não teria ensinado o suficiente para os alunos, porque a solução me parece, pelo menos da forma como eu resolvi, usar um teorema que é uma relação de Stewart, que é válida para sevianas em geral de triângulos, que é um resultado que eu não imaginaria que o ITA cobraria e, portanto, não estaria coberta no meu preparatório. Claro que agora, que eu estou resolvendo todas as questões desde 2011, todos os conteúdos que forem necessários em qualquer uma das questões que já foram cobradas vão ser abordados dentro do conteúdo. E assim eu pretendo fazer à medida que os semestres forem passando. Em outras palavras, eu pretendo sempre pecar por excesso, e como caracteriza a GMAT, como caracteriza os meus preparatórios, eu espero poder dar aos alunos sempre as melhores condições para que eles performem da melhor maneira possível, ainda que, como o Rômulo teve o prazer de constatar, né, além da competência dele,
tudo que foi dado só cobriu 10 das 16 questões, mas foi suficiente para que ele se sentisse confortável e, se Deus quiser, vai fazer um excelente curso no ITA, graças à competência dele, à dedicação e à seriedade. A gente procura alunos sérios, dedicados, ele é um maravilhoso exemplo, ele sabe o quanto a gente tem carinho por ele, e a gente agradece a presença dele também agora, mais uma prova da boa vontade e da generosidade dele em estar presente, mesmo depois de já ter sido aprovado, pelo menos na parte quantitativa da prova. Agora ele está nas outras partes de entrevista e tudo mais. Bom, agora sim, terminamos todos os conteúdos de notificações, de informações. Vamos, por favor, todos pegar papel e caneta e vamos a um primeiro problema para vocês terem oportunidade de fazer ao vivo. Boa sorte, espero que vocês gostem. Vamos em frente. Pois bem, trata-se de um exercício de um nível intermediário. Eu acho ele, digamos, não tão elementar, porque ele tem uma certa maldade, que é conhecida na literatura do GMAT como uma C-trap, ou seja, uma armadilha para a alternativa C. Relembrando, ou pelo menos para aqueles que não conhecem as convenções do GMAT, a alternativa C é aquela que você tem que clicar quando cada statement sozinho não é suficiente para responder a pergunta, mas quando em conjunto eles respondem ela de forma única. Então, algum aluno desavisado pode reconhecer isso como uma diferença de quadrados, ou seja, como um x mais y vezes x menos y. E se a pessoa não tiver, digamos, uma forma sistemática de lidar com o conteúdo de Data Sufficiency, é possível que ela olhe de uma vez para os dois statements, chegue à conclusão de que se esse número é ímpar e esse número também é ímpar, então o produto deles é ímpar, e nesse caso, essa expressão que equivale ao produto dessas duas vai ser um produto de números ímpares dando ímpar, e a pessoa acaba clicando a alternativa C. Por que isso é uma cilada? Porque para os alunos mais preparados, e vocês devem saber, que você precisa primeiro avaliar cada alternativa em separado. Portanto, vamos fazer de acordo com o método, colocando primeiro o nosso foco, que é a pergunta do problema. Eu quero saber se essa expressão é sabidamente ímpar, se ela é sabidamente não ímpar, ou se ela pode, às vezes, ser ímpar e, às vezes, não ser. E a gente coloca também de forma codificada uma informação que é absolutamente fundamental nesse problema, que é a hipótese de que x e y são sabidamente inteiros. Tá bom? Então, a primeira forma que eu resolvi apresentar de solução é o que eu chamo do método esperto, da forma esperta, que é notar que uma vez que o examinador nos dá no primeiro statement que a soma é ímpar, isso significa uma vez que x e y são inteiros, que eles têm que ter paridades contrárias. Em outras palavras, um deles precisa ser par e o outro precisa ser ímpar, porque dois ímpares somam par e dois pares também somam par. E claro que um par e um ímpar somam ímpar. Portanto, do primeiro statement eu já tenho a garantia de que eles têm paridades distintas, e uma vez que eles tenham paridades distintas, a outra expressão-chave do problema, porque isso é x mais y vezes x menos y também é ímpar, porque eles têm paridades diferentes. Isso significa que eu tenho um par menos um ímpar ou um ímpar menos um par. Em qualquer dos dois casos, o resultado é ímpar e, portanto, o produto de dois números ímpares é ímpar sem você ter que usar o segundo statement, garantindo que o primeiro é suficiente.
A mesma ideia acontece no segundo statement. Uma vez que o examinador nos diz que a diferença é ímpar e os números são inteiros, eu tenho certeza que eles têm paridades diferentes e, portanto, a soma deles também é ímpar. Uma vez que a subtração, a diferença é ímpar e a adição, a soma é ímpar, então o produto desses dois, que é o nosso foco, é ímpar, garantindo a decisão, como diz o método, na afirmativa. Portanto, cada statement em separado decide positivamente, o que importa é que decide, porque isso daqui é um produto de números ímpares, e, portanto, o que importa é que cada statement em separado é suficiente para responder a pergunta. Essa solução é aquela que, digamos, a gente espera que um aluno competente seja capaz de fazer, né? Os alunos menos preparados muitas vezes caem nessa cilada do C, mas como os meus alunos sabem, se você acha que cada statement em separado é insuficiente, você deveria exibir uma bifurcação. E na tentativa de bifurcar, provavelmente você vai perceber a importância dessa condição oferecida pelo examinador, e isso evita a cilada de intuição. Você percebe que você não consegue bifurcar cada statement em separado, você descobre qual é a razão disso, e você chega na resposta correta, mesmo que a sua eventual intuição inicial estivesse enganada. Como a gente gosta de dizer dentro do método, a estrutura protege o usuário. Em outras palavras, você deixa a matemática operar para você, né? Alguns concorrentes, né, alguns, digamos, colegas de alunos nossos, às vezes têm a tendência de dizer, digamos, porque o seu professor ele é metido a besta, e cada um tem o direito de querer acreditar no que quiser, tá certo? Eu sou o último cara a querer ser unanimidade, mesmo porque eu sou uma pessoa de opiniões e isso traz bastante incômodo, né? Eu tenho reparado isso nos meus poucos 50 anos de idade, não só em relação à matemática. Mas o que eu uso em minha defesa é que eu não me considero um cara arrogante, porque no momento que eu delego para a matemática, digamos, o poder de tomar as decisões, eu acho que isso é uma forma de humildade. Aqueles alunos que acham que a sua intuição reina, aqueles professores que gostam de dizer para o aluno que a resposta é essa porque eu disse que é essa, é porque, na minha opinião, são pessoas que são menos humildes, né? Cada um tem a sua opinião, eu estou sendo sincero, essa é a minha. A minha maior prova de que eu me considero um cara humilde é que eu deixo a matemática trabalhar no meu lugar, porque ela é muito mais poderosa do que eu. Tá bem? Bom, o segundo approach é o que eu chamo da forma elegante de perceber como a coisa funciona. Por quê? Porque, segundo o método, uma vez que a gente já sabe no primeiro statement que a soma de x e y é ímpar, ainda falta para poder tomar uma decisão quanto ao foco, saber a respeito da diferença desses dois elementos. E aí o que eu tento fazer, como o método sugere, conectar o que é perguntado, que no fundo é a paridade de x menos y, em relação ao que foi dado, que é a paridade da soma. E o que a gente nota? A gente nota que a diferença nada mais é do que a soma subtraída de 2y. Portanto, eu posso usar a informação que nos foi dada no primeiro statement e eu percebo que o que sobra é 2 vezes um inteiro. 2 vezes um inteiro é sempre par. Portanto, aqui eu tenho uma diferença entre um ímpar e um par e eu sei que é ímpar. E, portanto, uma vez que esse elemento é ímpar e esse também, agora sim, pela diferença de quadrados, eu sei que o produto deles é ímpar, sendo suficiente, garantindo o caráter decisório do primeiro statement. A mesma ideia acontece no segundo statement. Eu sei que a diferença é ímpar, falta ainda saber a respeito da soma para poder analisar esses dois fatores. A soma nada mais é do que a diferença somada de um número par, porque é 2 vezes um inteiro. Moral da história, novamente eu concluo que a parte faltante é controlável. Em outras palavras, eu tenho a garantia de que o produto é ímpar e, portanto, eu tenho a garantia de que essa diferença de quadrados é ímpar. E isso garante a suficiência. Como eu expliquei aqui no comentário do post que foi colocado no nosso Instagram, a gente usa exercícios relativamente simples como ferramentas de estudo. Em outras palavras, é muito importante que você pegue problemas que não são tão desafiadores e você tome um tempo neles para você poder tirar bastante informações. É o que a gente chama de tirar o suco de cada problema. Tem alunos que acham que eles vão ficar tão mais qualificados quanto mais exercícios eles fizerem.
Inclusive, tem colegas meus, profissionais que eu sinceramente respeito, que colocam entre as qualidades do curso deles que o preparatório ultrapassa 4.000 exercícios. Eu diria para vocês que os meus preparatórios online, por exemplo, não chegam a 2.500 problemas. Mas eu faço questão de ressaltar que todos os problemas são absolutamente selecionados. Eu não acho, isso é uma opinião pessoal, que um aluno tenha que fazer a maior quantidade possível de problemas. Eu acho que ela tem que ficar uma quantidade de tempo suficiente em cada problema para aprender com aquele exercício, para trazer, para absorver conteúdos. Porque dessa maneira você se protege, inclusive, daquela infinidade de problemas que você nunca vai conhecer, ainda que nos fóruns internacionais muitas centenas deles sejam publicados diariamente, o que obviamente faz com que seja impossível com que qualquer ser humano faça todos eles, mesmo que num curto período de tempo. Em outras palavras, se vocês querem ou se vocês aceitam o meu conselho, não corram atrás de quantidade. Estudem, aprendam, percebam o quão bem cada exercício tem impactado na maturidade, no desenvolvimento das qualificações de vocês. Só assim, na minha opinião, vocês vão estar fazendo um preparatório que dê enormes propensões a que vocês tenham um enorme sucesso nos exames de vocês. Tá bem? Vamos a um próximo problema. Joia. Bom, daqui a alguns poucos minutos, acho que o Rômulo vai embora, né? Eu só queria fazer um comentário enquanto ele ainda está presente, que é o seguinte. Eu sempre faço como uma das propagandas do meu preparatório que o nome de aluno algum é divulgado, seja em sucesso, seja em fracasso. E eu gostaria de deixar claro que eu não violei essa norma. E eu explico na presença aqui do Rômulo, que está no YouTube. Ele já gentilmente comentou comigo que ele, com o maior prazer, vai dar um testemunho assim que ele termine todos os demais processos, né, de seleção no ITA. E por causa da generosidade dele, eu já sei que o nome e o sobrenome dele vão estar, se Deus quiser, né, presentes na aba Testimonials da gmath.com.br e, portanto, o nome dele estará público pela gentileza dele, que já confirmou isso antes da sessão de hoje, e só por causa disso que eu tomei a liberdade de comentar com todos que estão nos ouvindo a respeito do sucesso dele nesse exame e da competência dele e da dedicação dele, da seriedade dele, como um exemplo, né, que eu já falei isso para ele várias vezes, ele é um exemplo da velha guarda, né? Eu já dou aula, bens a Deus, há mais de 20 anos, e a verdade é que as gerações foram mudando muito. O Rômulo pertence àquele seleto grupo dos alunos que eu considero sérios segundo os padrões antigos. É uma pena que eles são cada vez mais raros, até mesmo sob o meu ponto de vista comercial, né? Porque outras preparações acenam com cursos mais soft e eu acabo sim perdendo uma parte de um público que eu poderia atender, porque, digamos, os alunos no íntimo sabem que fazer um curso diferenciado exige um certo comprometimento, né? Ele representa o que tem de melhor e eu me sinto muito honrado de ter podido ajudá-lo e vou ficar muito feliz em poder ter o nome dele junto
do rol dos gladiadores, como eu chamo, né, se Deus quiser, num futuro bem breve. Ok? É isso aí. Agora vamos discutir esse problema, todo mundo. O examinador pergunta qual é o valor do x, certo? Ele nos diz na primeira informação que o x é positivo. Obviamente, saber que o número é positivo é muito pouco, mas a verdade é que, rigorosamente falando, nada me impede de eu escolher dois números diferentes e, portanto, isso garante que o x não é único, garantindo que o primeiro statement é insuficiente para responder a pergunta, como todo mundo, na minha opinião, seria capaz de acreditar sem escrever coisa alguma. O segundo statement diz essa equação, uma equação exponencial envolvendo x, para um aluno que já está um pouco assim acostumado com as ferramentas usuais, é bastante natural que você busque potências de 2, né? Portanto, a gente tem aqui 2 ao cubo elevado a x. Isso, na verdade, é 2 elevado a x vezes 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes x, que é, portanto, 2 elevado a x, tudo ao cubo, né? Então, 8 elevado a x é 2 ao cubo elevado a x, que é 2 elevado a 3 vezes x. E aqui também é 2 elevado a 3 vezes x, só trocando a ordem desses expoentes, portanto, mal não faz, pelo contrário, porque a mesma ideia a gente usa no 4 elevado a x, e com isso fica evidente que a gente, por exemplo, pode fazer a mudança de variável para z. Como nós sabemos que 2 elevado a x é uma exponencial, isso significa, em particular, que ela só assume valores positivos. Para aqueles de vocês que não lembram de argumentos relativos a isso, a gente tem aqui uma função do tipo constante elevado a x. Essa constante, no caso, é maior do que 1. E, portanto, quando você tem uma base A maior do que 1 constante, o aspecto do gráfico é esse. E o que importa é que a imagem é constituída por números reais positivos. Portanto, 2 elevado a x é positivo para qualquer x. Isso também seria verdade se a base tivesse entre 0 e 1, ainda que a representação da exponencial fosse dessa natureza. Tá bem? Mas não é o caso desse problema. A gente está nesse caso aqui. Tudo isso, obviamente, é discutido mais profundamente dentro do curso, ainda que o GMAT não explore muitas propriedades das exponenciais. Fazendo, portanto, a mudança de variável, colocando z em evidência, a gente chega, obviamente, nessa igualdade. Se você fatorar essa expressão de segundo grau, você obtém esse resultado. Aqui eu estou ciente de que eu não estou fazendo tudo isso com detalhes, porque, afinal, isso tudo está incluído na nossa preparação. Não tem sentido eu ficar fazendo tudo isso aqui. E, claro, que a gente tem 3 raízes potenciais, que são 0, 16 e menos 4, só que como a gente sabe que o z é necessariamente positivo, porque ele vem de 2 elevado a x, a gente tem um z único, e, portanto, 2 elevado a x é a única possibilidade, que é 16, e ainda que fosse fácil descobrir o valor do x, né, porque isso é 4 ao quadrado ou 2 à quarta, portanto, x seria 4, isso não importa, porque o que importa é a unicidade de x. Uma vez que x é único, garante-se a suficiência, e perceba que a gente não usou o primeiro statement. Aqui tem uma cilada, como eu percebi que funcionou, né, nos fóruns internacionais, porque o aluno tem a sensação de que aqui gerariam 3 respostas e 2 delas seriam descartadas pela primeira condição. Isso não é verdade, porque como eu sei que o z é dado por essa expressão, e essa expressão é sempre positiva, então só existe um z, digamos, para preencher o que nos interessa, e uma vez que essa equação é única, o x que a satisfaz também é único. Portanto, a resposta é de fato B, e com isso a gente encerra mais esse problema. Isso é um bom exercício, tem uma certa maldade, mas para um aluno que está recebendo uma preparação, digamos, de qualidade, ainda está dentro do que a gente chama no preparatório do corpo do previsível. Em outras palavras, um aluno forte deve imaginar que sejam essas as forças que estão envolvidas no momento que ele pega o problema, digamos, nos primeiros segundos. Tá bem? Isso é característica de uma preparação de alto nível. Se você, ao pegar esse problema, não tem a menor ideia de como ele vai ser resolvido,
quais são as ferramentas que você vai precisar e como você deve operá-las, é um mau sinal. Tá bem? É a minha opinião sincera. Como sempre, isso não significa que você deve optar pela minha preparação, mas significa sim que eu me sinto responsável por dar a cada um dos meus alunos uma sensação de conforto quando ele se depara com a esmagadora maior parte, né, de toda a diversidade que é exigida no GMAT, mesmo considerando o caráter adaptativo da prova. Tá? E vamos a mais um problema, esse um pouco mais desafiador. Muito bem. Bom, esse é o último exercício que eu pretendo discutir com vocês aí na parte aberta da sessão de hoje. Antes que eu me esqueça, eu acho que eu esqueci de mencionar duas coisas. Primeiro, começaram uma reforma aqui no andar de cima do prédio, então eu peço desculpas se vocês estão ouvindo um barulho incômodo, né? Aqui na parte de cima, não tenho muito como evitar. E a segunda coisa é uma notícia que comercialmente é importante que eu mencione, que é esse senhor, né, que infelizmente ficou por um ponto na seletiva do ITA. Não só me agradeceu muito pela preparatório, ele se preparou comigo, como eu falei para vocês, em praticamente 3 semanas, né? Então foi um tempo muito pequeno, faltou só uma questão que ele ser aprovado, e ele já disse que ele vai fazer parte da turma de 2021 do primeiro semestre, porque ele vai refazer a prova, né? Ele vai tentar entrar no ITA, tentar não, né? Ele vai ser aprovado, tudo, se Deus quiser, indica, no primeiro semestre aí de 2021. Então, aqueles de vocês que eventualmente estão interessados no ITA e vierem a ser meus alunos... Opa, só um minutinho. Oi, Rômulo. Puxa vida, imagina. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pela oportunidade aí de você escrever isso, né? E as outras pessoas que estão nos assistindo poderem ler. Você é muito generoso. Não quero te tomar mais tempo. Obrigado mesmo de coração. Muito sucesso para você. Mantenha contato. Vamos tomar um café de vez em quando. Você deixou de ser meu aluno para se tornar sempre um grande amigo, tá bom? Eu tenho muito respeito, muita admiração por você e eu não tenho nada além de desejar para você todo o sucesso do mundo, tá bom? Você é um cara muito querido, eu tenho um enorme respeito por você. Muito obrigado por tudo e também pela sua gentileza de vir até aqui e me dar a oportunidade de divulgar o meu curso, viu? Tudo de bom para você. Muita saúde, muitas alegrias e muito sucesso no ITA, tá bom? É isso aí. Mas voltando, pessoal, em relação ao colega do Rômulo, ele vai voltar a ser meu aluno, que também, para mim, né, é uma forma tranquilizadora de acreditar que eu fiz um bom trabalho, porque ele acredita, e eu também acredito, que se Deus quiser, na próxima tentativa, tudo vai dar certo. Bom, agora sim, para a gente fechar nossa sessão, vamos falar a respeito desse problema. Primeira coisa, como diz o método, foco na pergunta. Eu quero o valor de W mais Z. W mais Z
são as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Então, um dos resultados notáveis que é explorado no GMAT desculpem o barulho. Uma das propriedades importantes é que as coordenadas do ponto médio são as médias das coordenadas, né? Isso é um resultado notável de geometria analítica que o GMAT cobra. Então, se você chamar de A e B, né, claro, as extremidades do segmento, assim você deve chamar. Então, as coordenadas do ponto médio são as médias dessas coordenadas. E eu sei, claro, que como o ponto M ele está no segmento AB, e o segmento AB está na reta definida por esses dois pontos. Em particular, eu sei que a reta B é dada por essa expressão, né, porque passa na origem, então é fácil de obter o slope, e o y-intercept é zero, para aqueles que sabem do que eu estou falando. Então é imediato que a equação dessa reta envolvida é essa, e portanto o y é sempre o dobro de x, e portanto o m pode ser expresso em função exclusivamente de x, né? O YA é 2xa, o YB, naturalmente, é 2xB. Só mais um instante até parar o barulho. Como, além disso, a gente sabe que o ponto B ele é um ponto que também está presente na circunferência desse centro. Puxa vida, com esse centro e esse raio, então a gente tem essa equação da circunferência e, portanto, se você colocar o y nesse formato, nessa equação, você fica com uma equação em função exclusivamente de x, né? Uma equação de segundo grau. Voltando, desculpem, hoje estou um pouco atrapalhado por causa desse barulho. Como o nosso objetivo é calcular o x mais o y, na verdade a gente tem que calcular a soma dessas duas coordenadas, que nada mais é do que 3 meios, né? Porque aqui eu tenho meio mais 1, e aqui eu também tenho meio mais 1. Portanto, eu quero 3 meios de xa mais 3 meios de xb, e a gente percebe que não é necessário calcular os valores das raízes, porque a soma das raízes é dada por uma das fórmulas de Viet, ou seja, pela técnica da soma e produto, é menos b sobre a, não é? Moral da história, menos b sobre a vai dar 2/5, portanto, 2/5 multiplicado por 3 meios vai dar 3/5, que é o nosso foco, que é a resposta procurada. Acho que essa é uma solução bastante elegante. Vocês percebam que a gente evita muitos cálculos. Ela segue o método no sentido de colocar claramente qual é o foco, quais são os dados, relacioná-los de uma forma austera, de uma forma segura, de uma forma bem controlada, chegando rapidamente no que é pedido, de uma forma, como eu falei, bastante natural e usando ferramentas adequadas. É isso que eu tinha para contar para vocês. Eu tomo a liberdade de fechar. A nossa sessão é aberta no YouTube. Queria convidar os participantes a participarem nas próximas terças-feiras. Aqueles que não conhecem os nossos cursos online para experimentarem o Test Drive nesse site, que é o nosso original, gmath.com.br. Se vocês estão interessados em aulas ao vivo, seja para o GMAT, seja para a seletiva do ITA, entrem em contato comigo através do site métodofabioskionic.com.br, onde vocês também têm oportunidade de se cadastrar para fazer o Gladiator Challenge, em particular nesse próximo domingo.